Vamos dar continuidade, então, na resolução das questões 4, 5, 6 e 7. Diz o seguinte: se a proposição P for valorada como falsa e a proposição Q for valorada como verdadeira, então a sentença é representada por não P, então Q é falsa. Interessante você observar, eu espero que você já esteja familiarizado com esse tipo de linguagem. P é uma argumentação que é falsa, como se eu falasse uma mentira, e Q é uma argumentação que é verdadeira, como se eu falasse uma verdade. Quando eu junto essas duas argumentações de tal forma que eu tenha que eu negue a primeira informação e coloque o conectivo C, então, junto com a segunda informação, que é no caso verdadeira, qual vai ser o valor lógico dessa proposição composta? Vou colocar aqui do lado. Tem então não P, então Q. Observa que a proposição P ela é valorada como falsa e a proposição Q é valorada como verdadeira. Quando eu nego uma proposição que é falsa, quando eu nego uma mentira, eu passo a dizer uma verdade. E quando, aqui no caso, não tem um negador, eu só faço repetir o valor lógico, que é verdadeiro. Então eu tenho duas argumentações valoradas em verdade, sendo conectadas pelo C, então. Quando isso acontece, eu tenho então que o valor lógico da proposição composta é verdadeiro, seguindo daquela forma, né? Só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Isso no C, então. Portanto, a argumentação aqui ela vai ser verdadeira. Logo, dizer que essa argumentação é falsa estaria errado. A negação de eu não sou espião, vírgula, amo meu país é equivalente à seguinte proposição: eu sou um espião ou não amo meu país. Essa vírgula aqui, embora você não observe logo de antemão, mas ela está substituindo o conectivo e, a conjunção. Eu posso ler sem nenhum prejuízo de significado lógico da seguinte forma: eu não sou um espião e amo meu país, sem nenhum problema. Então, se porventura eu devo negar essa premissa aqui lógica, né? Eu devo lembrar da negação do conectivo e, que você troca o e pelo ou, tá aqui, ó. Trocamos o e pelo ou, correto? E a gente nega as duas proposições. Eu não sou espião, a gente nega tirando o negador aqui, ó. Eu sou um espião. Quando você nega uma premissa que já vem com o negador, você tão somente retira ela, tá bom? Então, eu não sou espião, você nega dizendo eu sou um espião. Amo meu país. Para eu poder negar, eu identifico o verbo e precedo ele do negador. Não amo meu país. Perfeito, certinho, né? Então a negação ali estaria certa. Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova. Tem como negação a proposição Marcos não gosta de estudar e gosta de fazer prova. Esse mais aqui, essa conjunção adversativa, ela também pode ser trocada por e. Olha só que interessante. Então, para você negar, você deve falar Marcos não gosta de estudar, ou, que você nega o conectivo e, trocando pelo ou gosta de fazer prova, né? Tipo, você nega a segunda proposição, que é não gosta de fazer prova, tirando o negador. Então ficaria Marcos não gosta de estudar, tá aqui, ó, Marcos não gosta de estudar, tirando o e, trocando pelo ou, já está errado aqui, gosta de fazer provas. Nota que as duas proposições elas foram negadas, estão corretas, só que o conectivo ele teria que ser trocado pelo ou, portanto aqui estaria errado, né? Estaria errado. Sétima questão. A negação da proposição. Ocorre falha técnica na chamada ou a operação interrompe a chamada de forma proposital. É corretamente expressa por não ocorre falha técnica na chamada, nem a operadora interrompe a chamada de forma proposital. Nota o seguinte, você tem aqui duas proposições. A primeira, ocorre falha técnica na chamada. Ocorre falha técnica na chamada. Ficou pior. Perdão, gente. Ou, que é o conectivo, a operadora interrompe
a chamada de forma proposital. Para você negar essa premissa toda aqui, você negar ela, a gente deve trocar o ou pelo e negar todas as informações. Então, ocorre falha técnica na chamada. Eu nego dizendo não, vou colocar aqui, ó, não ocorre falha técnica na chamada. Aí o ou eu vou trocar pelo e, no caso, a operadora interrompe a chamada. E a operadora não interrompe a chamada. E a operadora não interrompe a chamada. Aí, nota que ele colocou, ao invés do e, ele colocou o e, não, ele trocou por nem. Ó, não ocorre falha técnica na chamada, nem a operadora interrompe a chamada de forma proposital. De fato, está correto, gente. Você pode substituir o e não por nem, porque dá a mesma ideia. A gente não vai ter prejuízo na argumentação lógica aí. Porquanto, então, teríamos mais uma vez uma negação escrita de forma correta. Ok? Muito obrigado.